Oi, gente amiga do canal Paz e Bem, gente amiga da Pós TV 247. Eu sou o Mauro Lopes. Hoje a gente estreia um novo curso no canal Paz e Bem. Estreamos um novo curso com o Rabino Alexandre Leone, que ao longo dos últimos tempos, acho que dos últimos anos, na verdade, nós nos fizemos amigos. Deixa eu tirar aqui o rebate. Pronto. A gente fez amigo ao longo do tempo, ele e eu, e vocês vão ver. O Rabino Alexandre Leone é um rabino, é um grande rabino, é uma figura, e é uma liderança progressista na comunidade judaica de São Paulo, e é alguém que é um grande estudioso, grande estudioso. Ouvir Alexandre Leone falar é muito bom, vocês vão ver isso ao longo deste curso. Que curso é esse nosso? Nosso curso chama-se Fontes para um Humanismo Judaico Contemporâneo, ou seja, nós vamos mergulhar nesta dimensão do humanismo judaico na contemporaneidade. Isso tem muito a ver, dialoga com cada uma de nós, judeus, não judeus, gente de todos os caminhos de espiritualidade. Vocês vão ver, o curso vai ser realmente uma grande surpresa. Alexandre Leone, que bom que a gente está junto, homem. Olá, Mauro, tudo bem com você? Tudo bem, gente? Tudo bom, tudo bom. Animadíssimo para o início do nosso curso. Eu vou apresentar para vocês o que serão. É um curso de 8 aulas, né? Como sempre, aqui no Paz e Bem, na Pós TV 247, de grátis, como se diz, aberto para todo mundo. A gente faz a transmissão ao vivo toda quinta-feira, a partir de hoje, às 4 horas da tarde, um pouquinho mais cedo, em função dos compromissos. Nosso horário tradicional de transmissão ao vivo é às 5, mas no caso do curso do Rabino Alexandre Leone vai ser às 4, por conta dos compromissos, de outros compromissos dele. Então, às 4 da tarde ao vivo, toda quinta-feira, com retransmissão no Paz e Bem, com retransmissão pela Pós TV 247 nas sextas-feiras. Sempre o horário sai na programação da sexta-feira da Pós TV 247. Então, vamos lá. Eu vou passar muito rapidamente pelos títulos de cada uma das aulas. Importante, na descrição do vídeo tem, além do título de cada aula, a que este título se refere e a bibliografia de cada uma dessas aulas, tá? Para quem quiser mergulhar na bibliografia. É claro que o Rabino, ao longo de cada uma das aulas, vai também desdobrando essa bibliografia em outras indicações. Então, vamos lá. Aula 1, hoje, Imagem Divina e Pó da Terra. Aula 2, Religião dos Adultos. Aula 3, Herdarão a Terra aqueles que viverem das forças cósmicas. Aula 4, os 3 eclipses e o processo de desumanização. E com isso a gente encerra o mês de março. Segunda parte do curso, em abril, mais 4 aulas. Quinta aula, processo de desumanização e a urgência do humano. Sexta aula, Eu e Tu, a nova comunidade. Sétima aula, Rezei com meus pés. Oitava aula, Messiânicos Libertários. Como dá para ver simplesmente pelo título das aulas, esse é um curso que não se cinge a uma discussão interna ao judaísmo. É um curso que dialoga com todos os temas centrais da humanidade no século XX e agora no século XXI. É isso, né, Leone? Você resumiu o curso, o nome das aulas, e eu tenho a impressão que para as pessoas deve ter ficado um monte de perguntas na cabeça. O que será que significam esses nomes todos, né? Uhum. São referências a diversos textos que a gente vai usar. Sim. Mas acho que a gente, começando essa primeira aula hoje, vai também esclarecendo para as pessoas, né, ao longo da aula. Hein? Espero que sim também. Bom, hoje, Imagem Divina e o Pó da Terra vai ser o tema vai ser o humano na obra do Avraham Joshua Heschel, que foi um dos mais importantes pensadores, filósofos judeus do século XX. Né? Aliás, é um dos elos entre eu e você, né? Exatamente. Do Dom Joaquim. Isso mesmo. Isso mesmo. Ó, rapidamente, deixa eu saudar quem já chegou, quem está ao vivo nessa aula. A Leda Maria Abreu,
Não acredito. A Leuda Maria Abreu está falando de Kolkata, na Índia. Kolkata, uau. Fantástico. Jorge Teutônio mandando boa tarde. A Soraya Borges também mandando boa tarde para todos, todas nós. A Oilda Silva mandando também boa tarde. Josi Negreiros falando da expectativa dela em relação ao curso. O Roberto Ricardo dos Santos Leal. Que saudades, Rabino Leone. Marilza Coelho. Já estou inscrita. Legal, legal, Marilza. Então, é isso, as pessoas estão chegando para esse nosso primeiro encontro. O Rabino Alexandre Leone fez referência a essa ponte que nos une. A ponte que nos une era o monge Dom Joaquim Zamit. Dom Joaquim Zamit foi um monge. Ele falou do Heschel, Dom Joaquim Zamit, que não era judeu, foi quem trouxe Heschel para o Brasil, quem introduziu Heschel no conhecimento da intelectualidade e da vida do pensamento místico e teológico no país. Isso aí, anos 70. Anos 70, né, Leone? Mais ou menos. Começo dos anos 70. Isso. Mas sobre isso tem como tudo na vida, uma disputa, né? O Jacob Ginsburg, ele me falava assim que ele tinha traduzido trechos do Heschel, né? Numa obra dele, a Coleção Judaica, que é do final dos anos 60, começo dos anos 70. Mas quem primeiro escreve refletindo sobre a obra do Heschel é justamente o Dom Joaquim Zamit, né? Em 3 livros que são centrais na obra hescheliana, que são dos anos 50, O Homem Não Está Só, Deus em Busca do Homem e O Homem à Procura de Deus. São os títulos em português, né? E para cada um desses textos, que foram editados pela Paulus, na época me parece que Paulinas e Paulus era uma editora só. Isso. Tem todos eles, cada um, uma introdução do Dom Joaquim. E eu, quando comecei a querer pesquisar sobre a obra do Heschel, e me caíram na mão essas traduções, eu fiquei com muita vontade de conhecer o Dom Joaquim, porque ele, de fato, era um pensador profundo, né? Dom Joaquim era um monge beneditino, foi abade, portanto, o superior, o líder do Mosteiro de São Bento de São Paulo, mosteiro famoso em São Paulo e no Brasil. Depois ele renunciou ao... abade no mosteiro para o resto da vida, até morrer, mas ele renunciou, ele achou que não estava dando, que não estava feliz com aquilo, renunciou, deixou de ser abade e se transferiu para o Mosteiro de São Bento de Vinhedo, Mosteiro São Bento lá de Vinhedo, cidade do interior de São Paulo. Neste mosteiro, em 2011, eu ingressei para fazer uma experiência monástica. Fiquei 2 anos vivendo a vida monástica, a maior parte do tempo lá em Vinhedo, e Dom Joaquim foi meu mestre. Né? Ele foi meu mestre, ficamos amigos. Nossa, ele me introduziu no universo do latim, do grego. Tinha uma biblioteca de 20 mil volumes lá, que ele conhecia cada um dos livros, me introduziu. Era um homem de enorme sensibilidade. Dia desse eu conto histórias sobre ele aqui para nós, e esta ponte entre ele, Leone, entre ele e o Abraham Heschel, era alguém apaixonado pelo tema do judaísmo, né? Grande figura, morreu alguns anos atrás, já com 90 anos de idade. Então, o Avraham Joshua Heschel, talvez é legal ter uma figura dele, mostrar alguma coisa, né? Você pega aí ou quer que eu mostre enquanto você fala? Olha, vai tentando mostrar alguma coisa. Eu vou mostrar uma imagem do Heschel para vocês. Eu vou, talvez tentar ver se eu acho alguma coisa. Eu acho, não, pode ir em frente que eu vou mostrar uma imagem dele com um grande amigo dele. Todo mundo vai ver. Então, era essa imagem que eu estava pensando. Deixa que eu pego aqui. Pode ir em frente que eu já volto no ar já. Bom, Avraham Joshua Heschel é um pensador original em vários sentidos. E não apenas alguém que eu acho interessante do ponto de vista de refletir sobre a tradição judaica desde dentro da tradição judaica, mas também alguém cuja reflexão, na minha opinião, é importante para o momento atual. É importante para
a civilização moderna nessa fase em que estamos, né? O Heschel, ele faz através da sua obra uma crítica muito interessante, uma crítica, eu acho que muito profunda, sobre a urgência do humano, o que ele chama de urgência do humano, né? Nós estamos passando por um processo de quase que acelerada, às vezes, desumanização, das pessoas serem degradadas de várias formas da sua condição humana. Ao mesmo tempo, e que contraditoriamente, vivemos em uma das épocas em que mais se fala da dignidade humana, né? A promessa do iluminismo, lá no final do século XVIII, seria criar uma sociedade onde o ser humano pudesse ser plenamente humano. E Heschel, que nasceu um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, viu todo o entreguerras na Europa Central, estava na Alemanha quando a Alemanha se tornou o regime nazista, né? Ele conseguiu ficar lá até 1938. Foi um resistente, ele fazia palestras em lugares com cristãos quakers, por exemplo, simplesmente numa época em que você falar sobre o ser humano já era um ato de resistência. E depois ele vai para os Estados Unidos e lá ele se torna professor de vários lugares e terminou sendo professor do Jewish Theological Seminary em Nova York, onde eu estudei os meus estudos rabínicos, né? Eu fui ordenado nesse lugar. O Heschel, ele tem um pensamento extremamente voltado, inspirado, embevecido na ideia da dignidade humana e das contradições do humano para chegar no seu potencial. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês. Deixa eu mostrar o Heschel para a nossa turma. Mostra o Heschel, por favor. Deixa eu mostrar aqui imagens do Heschel com um grande amigo dele. Veja quando aparecer aí. Nos anos 60, apareceu aí a imagem? Apareceu, eu pelo menos estou vendo. Então pronto, apareceu para todo mundo. Então tá aí o Heschel ao lado de ninguém menos que Martin Luther King, grande amigo dele, né? Amigos pessoais, tanto assim que quando Martin Luther King é assassinado, o que aconteceu foi que Heschel compareceu no funeral desse líder, né, cristão, e falou também. Ele estava extremamente triste, né, porque eles tinham sido companheiros não só no movimentos pelos civil rights, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos até os anos 60, em muitos estados não tinham direito de votar. Então eram cidadãos de segunda classe, inclusive nesse nível, né? Era uma sociedade muito mais segregada do que ela é hoje. E uma das pessoas que se levantou e mobilizou as pessoas em prol de superar essa situação foi o Martin Luther King, com o apoio de muitas pessoas. Heschel foi um deles, porque Heschel tinha trazido da sua própria experiência do Holocausto, na verdade, de antes, né? O Heschel viveu na Polônia dos anos 20. Então, ele já tinha uma experiência do antissemitismo e depois do antissemitismo nazista, que tem esse componente racista. E Heschel tinha escrito que ficar calado diante do mal é pior do que o próprio mal. E sempre se colocando da seguinte forma, que se por acaso
as pessoas tivessem se levantado, mais alemães tivessem se levantado contra as situações que o nazismo engendrou, contra a perseguição a judeus, a ciganos, a tantos outros, que talvez isso não tivesse acontecido com a mesma força que aconteceu. É interessante porque a Hannah Arendt, ela escreve depois da guerra, lá nos anos 60, meio que confirmando isso, dizendo que, por exemplo, na Bulgária ou na Dinamarca, aonde o rei da Dinamarca, por exemplo, né, ou na Itália, onde as pessoas se recusaram a colaborar com o nazismo, que muito menos judeus foram deportados. Ou seja... Aqui, olha, Leone, a última imagem é uma imagem de Heschel e Martin Luther King na famosa Marcha de Montgomery, uma marcha importantíssima ali durante a campanha pelos direitos civis dos negros norte-americanos, dos negros dos Estados Unidos, melhor dizendo. Se você notar, essa imagem é bastante icônica por vários motivos. Eles estão nessa marcha pelos direitos civis, eles atravessavam uma ponte indo de Selma até Montgomery, né, atravessando sobre o rio Mississippi, né, e várias dessas marchas foram feitas. Era uma forma de resistência pacífica. E se você notar, eles usam umas guirlandas, usam uma espécie de uns colares, eu não sei dizer, no pescoço, que é uma alusão à Ahimsa do Gandhi. Sim, Gandhi não está presente nessa imagem, mas ele está sendo citado também. Legal. Isso é muito interessante, né? O Martin Luther King, para Heschel, foi um encontro... A filha de Heschel diz que Heschel ficou muito tocado pelo fato de que um líder religioso negro trazia questões da tradição cristã, que são até comuns na tradição judaica também, né, como a dignidade humana, para o seio do debate daquele momento, o debate social, do debate político, né, reafirmando isto como algo essencial na nossa civilização, que não pode ser perdido. O Heschel já tinha uma reflexão sobre isso, uma reflexão muito original, eu diria, que nesse momento desagou numa ação. E se você lembrar, é nesse momento que, perguntado por uma repórter, por um jornalista, o que ele teria sentido ao estar naquela mobilização, né, pelos direitos civis, não em si dele, né? Os judeus não estavam sendo perseguidos nos Estados Unidos, mas sim os negros americanos. Ele diz assim: olha, eu rezei com os meus pés. Ou seja, esse ato de humanização é também um ato de se encontrar, de se aproximar de Deus. Não com palavras, mas com a ação, nesse caso, com as pernas, com os pés, né? Legal. Mas vamos lá no tema de hoje, que é o humano como imagem divina e o humano como pó. Essas duas tematizações, elas já aparecem no texto bíblico e, portanto, estão presentes na tradição judaica ao longo dos tempos. Vou mostrar para você e para o público aí, né? Isto no próprio texto bíblico, para ficar mais ilustrado, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Isso, ali embaixo, né? No share. É. Isso, já está aparecendo aqui.
Apareceu. Pronto. Pronto. Não está a melhor coisa do mundo, mas vamos ver. Deixa eu só aumentar aqui, que vai talvez melhorar um pouco. Tirar a gente daqui, colocar em algum outro lugar. O primeiro texto em que o ser humano é afirmado como imagem divina é justamente no primeiro capítulo do Gênesis, no início do rolo da Torá, né? Um texto comum a judeus e a cristãos, aonde está escrito assim: Vayomer Elohim, disse Deus, Naaseh Adam betzalmeinu kidmuteinu. Façamos o Adam a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí continua, né? E que domine os peixes do mar, as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí o versículo seguinte, o 27, continua dizendo: Vaivra Elohim, e criou Deus, Eta Adam, o ser humano, Betsalmo, Betselem Elohim bara oto. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Zahar unekevá bara otam. Macho e fêmea os criou. Uhum. Você deve conhecer, esse texto é extremamente conhecido, é parte daquela narrativa da criação, né? Aquela coisa toda, um texto fundante da tradição judaica e também da tradição cristã. Isso. Vamos destrinchar isso daqui. Adam é o Adão, né? Em português. Em hebraico, aqui nesse texto, não aparece como um nome próprio, ou pelo menos como o nome de uma pessoa. Aqui aparece claramente como um termo se referindo à espécie humana, como um termo se referindo a nós, os Homo sapiens, né? A palavra Adam, aqui não é esclarecido nessa passagem, mas ela tem uma conexão com a palavra Adamá, que significa o solo, a terra, o solo, né? Então, numa tradução um pouco mais literalizante, seria o terráqueo, né? É interessante, o texto tem uma característica mitológica, mas como todo mito não é algo que aconteceu em alguma época ou que nunca aconteceu em lugar nenhum, mas algo que acontece o tempo todo. Ou seja, cada ser humano que vem à existência é este ser formado da Terra. Aliás, fisicamente isso é completamente correto, correto? Nós somos formados pelos elementos do planeta. É lógico que tem aí todo também o folclore de imaginar um boneco de barro e tudo mais, mas, de qualquer modo, a conexão íntima do ser humano com o solo, que, aliás, por coincidência, é da onde vem a palavra humano, se não me engano, do latim, humus. Perdão, estava mudo aqui. Isso mesmo, humus. Né? Ou seja, por uma coincidência tão interessante, duas culturas sem contato, o latim antigo romano e o hebraico bíblico, chamam o ser humano de Adão. Então, talvez a melhor tradução para Adão seja humano. Não exatamente apenas o homem, né? Porque a gente antigamente se costumava chamar a espécie o homem, assim, com H maiúsculo, para falar da espécie, né? Aqui Adão é o humano. E aí ele continua. O que lança por terra toda a ideia que os fundamentalistas tentam nos vender de que teria existido o primeiro homem na história da humanidade chamado Adão.
né? Esse mitologia que se transformou numa fábula, né, ao longo do tempo, né? Com certeza, em séculos passados, hoje em dia, em grupos mais fundamentalistas, esses textos são lidos com uma completa literalidade. No entanto, já na Idade Média, já Fílon de Alexandria, né? E se a gente for mais além, já a própria tradição judaica de antes já distinguiu em todo o texto literalidade e metáfora, tá bom? Essa questão, na verdade, é uma questão menor aqui. O que é interessante, o que mostra aqui nesse caso que se trata da espécie humana, é a segunda parte do texto, onde a gente lê aqui que o Adam, né? Zaharu nekevá baraotam, macho e fêmea os criou, querendo dizer, não se trata de um indivíduo, se trata do gênero humano. Uhum. Né? Também aqui, os rabinos influenciados por Platão, olha que interessante as diversas influências, na literatura rabínica dos primeiros séculos, da Era Comum, no Midrash, diz assim que esse primeiro ser humano teria sido literalmente um andrógeno, ou seja, macho e fêmea, e aí ele é dividido, como naquele diálogo do Platão, e ficam se procurando. Uma interpretação. Outra interpretação, indo por um outro lado, entende a história da Lilith, tá bom? Ou seja, ao longo dos séculos, isso foi interpretado de muitas formas distintas, tá bom? O que é interessante é que o Adam, ele aqui é declarado uma coisa especial, porque ele é constituído, ele é criado, né? A imagem e a semelhança do divino. Né? Esse termo que, inclusive, existe em latim, né? Imago Dei. O que é essa imagem? O que é essa semelhança divina? Aqui está declarado alguma coisa muito especial. Heschel, assim como a tradição judaica, percebe nisso aqui algo fundante. Sim. Né? E algo fundante do seguinte ponto de vista, tá bom? Que é o seguinte. A gente pode ler esses textos de um ponto de vista teológico. Essa leitura ela é sempre possível. São textos religiosos e, segundo Heschel, eles podem ser certamente lidos como o discurso humano sobre Deus, nesse sentido, teologia. Só que Heschel prefere ler a Bíblia, se você quiser colocar assim, de um ponto de vista distinto. Não como teologia do homem, mas como antropologia divina. Como um discurso religioso, como um discurso do ponto de vista de Deus sobre quem é o ser humano. Ou seja, o tema do texto bíblico, o tema da Escritura, é mais o tema do humano do que exatamente o tema quem, o que seria o divino, o que seria Deus. Ou seja, é fundamentalmente uma leitura que remete à ética, muito mais do que à teologia. Então, este ponto de vista não é o ponto de vista de todos os comentadores da tradição judaica ao longo dos tempos. Comentadores diferentes, de épocas distintas, leram esses textos de modos distintos. Mas o que Heschel traz de novidade é buscar ler esses textos, buscar daqui ter algum insight acerca do humano.
Bom, o humano é declarado como sendo Tselem Elohim, a imagem divina. O que é isso? O que seria essa imagem? Isso aparece mais. Deixa eu abaixar aqui. Tem um outro versículo no próprio Gênesis. Onde é que está? Que é muito interessante, que traz um sentido muito ético sobre o que significa o ser humano ser imagem divina. Porque você pode perguntar, imagem divina o que é? O K dos egípcios? É a alma humana? É a capacidade de raciocinar? É algum aspecto espiritual que o ser humano tenha? Você pode imaginar todas essas coisas como sendo imagem divina. Mas do ponto de mas do ponto de vista que Heschel está formulando de uma antropologia divina, ou seja, de um discurso sobre o ser humano, de um discurso desde a experiência religiosa acerca do humano, esse outro versículo de Gênesis 9:6 esclarece um elemento interessante. Aqui é uma outra cena, depois do dilúvio, eles saem da arca, aquela coisa toda. A narrativa aqui não importa, tá bom? O que importa é que aqui se constitui a chamada primeira aliança na tradição judaica, a aliança noahídica, né? Aliança, portanto, com toda a humanidade. E, num certo momento, diz assim, o texto, Shofer dama Adam, o derramar o sangue do humano, Badam damoi shafer, pelo humano seu sangue será derramado. Por quê? Que Betselem Eloquim bara et Adam. Porque a imagem de Deus, segundo a silhueta divina, foi feito o ser humano. Ou seja, o que quer que seja isto é algo que confere ao ser humano uma grande dignidade. Olha que o texto é um texto de outra época, e eu não estou aqui entrando na questão de pena de morte ou não, isso aqui outras épocas pensaram diferente, tá bom? Mesmo na tradição judaica, há 2000 anos atrás, Rabi Akiva já tinha dito, se ele fosse juiz de um tribunal, jamais haveria alguém condenado à morte, porque isso é inadmissível, tá bom? Mas a questão que eu quero colocar é essa segunda parte do texto, que coloca que a vida humana tem uma importância especial, porque o ser humano é a imagem divina. Ou seja, que o ser humano tem esse algo especial, tem essa dignidade incomensurável, né? Porque é a dignidade do sagrado. Né? O divino é a fonte do sagrado. Portanto, a vida humana é sagrada igualmente. Isto vai tem uma outra passagem bíblica que mostra isso de uma forma interessante. Talvez o público vai achar um pouco, como é que eu vou dizer, estranho, mas é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para as pessoas verem melhor. Bom, eu vou continuar aqui. A tradição judaica proíbe que uma pessoa que tivesse sido executada, por exemplo, enforcada por algum crime, que o seu cadáver ficasse exposto depois da execução.
Parece estranho isso, não é? Um pouco. Alô? Está escutando? Está me escutando? Estou escutando sim. Tá. Eu só estava passando o caminhão aqui, tinha deixado o mudo, mas estou escutando sim. Ou seja, caso numa época mais bárbara alguém tivesse sido executado, essa pessoa não podia ficar com o corpo exposto para as pessoas verem, o que era uma coisa muito comum na antiguidade. Esses filmes aí de Idade Média, coisa assim, muitas vezes aparece o cara, alguém que foi enforcado, pendurado, exposto. Não só na antiguidade, né? Aqui no Brasil mesmo, na época colonial, era super usual que os sediciosos, os escravos fugitivos, né, que se rebelavam, fossem mortos, esquartejados e as partes ficavam espalhadas pela cidade para serem vistas, né? Um exemplo disso, o próprio Tiradentes. Exatamente. Né? Isso aconteceu com ele. Pois bem, o texto do Deuteronômio diz o seguinte: não, a pessoa tem que ser tirada e tem que ser tirada das vistas, enterrada, né, sepultada, porque a sua a exposição daquele corpo é uma coisa que denigre a imagem de Deus. Um comentarista medieval chamado Urashi, que viveu no século XI na França, no nordeste da França, ele, comentando essa passagem, diz o seguinte: ele traz do Midrash a seguinte ideia. É como se fossem dois irmãos, e um deles vira rei. Ele tira isso do Talmud. Né? Um deles vira rei e o outro, por algum motivo, comete um crime e é executado. E as pessoas, ao verem a imagem do irmão, que era o gêmeo do rei, executado, iam denegrir a imagem do rei, tá entendendo? Porque porque aquele gêmeo seria como se fosse a aparência do próprio rei executado. Da mesma forma, Urashi entende a passagem dizendo o seguinte: cada ser humano carrega essa dignidade tal que você retirá-la, você transformar um ser humano numa coisa, você desumanizar uma pessoa, mesmo depois de morta, isto é uma dessacralização. Isso é algo extremamente forte. Isto é da tradição. Heschel conhece tudo isso. Mas Heschel percebe também uma coisa muito interessante, que o ser humano ele é descrito justamente no texto bíblico, justamente no Gênesis, de uma maneira que, ao mesmo tempo, há uma tensão dialética, pois o ser humano não é chamado apenas de imagem divina, Tselem Elohim, o ser humano também é chamado Afar Min Ha'adamah, o pó da terra. Da onde vem a palavra humano, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a passagem. Está em Gênesis 2, né? Onde fala assim: Vayetzer Hashem Elohim, e criou Deus, né? Et Adam, o humano, Afar Min Ha'adamah. Ele criou. A tradução aqui embaixo fala assim: do pó da terra. Mas o hebraico, ao pé da letra, está dizendo: o ser humano foi criado como um pó da terra, não do pó. O ser humano é pó.
Há uma outra dimensão nossa, que é uma dimensão de pó. Uhum. Eu sempre acho interessante essa passagem, porque ela tem uma literalidade para nós hoje, na contemporaneidade, muito interessante. Nós, de fato, somos feitos dos elementos, dos átomos, né? O nosso corpo é feito dos átomos do planeta. Uhum. Mas olha que coisa interessante. O que torna a Terra vermelha? Qual é, em geral, o elemento que está presente que torna a Terra vermelha? Uhum. O ferro, né? O ferro. A terra do Brasil é tão vermelha que o Brasil é um país que tem muito ferro no solo. Sim. Né? Isso é bom e mal para a agricultura, sei lá. Mas o que acontece? Da onde veio o ferro? Sim. Esse ferro que nos constitui, da onde aparece? O primeiro elemento que aparece quando o universo começou é o hidrogênio. E nós sabemos hoje que todos os elementos químicos são formados por fusão nuclear dentro das estrelas. O Sol não chega a formar ferro, mas uma estrela maior, tipo as gigantes azuis, ela chega um momento na fusão termonuclear delas que elas formam ferro. Quando a estrela forma ferro, em segundos ela explodirá. Porque depois que ela começou a formar ferro, ela toda aquela cadeia dela de fusão nuclear vai se encerrar e ela vai explodir em supernova. E vai espalhar ferro por aí, como outros elementos também, o carbono que nos forma e outros tantos. Olha que coisa interessante. Nós não somos só pó da Terra. Dito de um ponto de vista contemporâneo, nós somos pó de estrela. A Terra é formada... Maravilha essa ideia, né? A Terra é pó de estrela. Sim. Tudo que a gente vê em volta, qualquer elemento que não é o hidrogênio, foi formado desse modo. Sim. Esse é um tema recorrente aqui no Paz e Bem. Essa ideia da nossa existência cósmica, né? Então, para além da existência planetária, né? Agora, lógico, o autor bíblico, há milhares de anos atrás, não tem essa noção, fusão nuclear e tudo mais. Ele simplesmente entende que nós somos feitos dos elementos do planeta. O processo pelo qual o planeta vem evoluindo há bilhões de anos nos gerou. Nós e tudo que tem nesse planeta somos totalmente imbrincados. Uhum. Aliás, isso tem um sentido até mais forte, porque a gente está sempre trocando, né? Um organismo vivo está sempre trocando coisas com o meio ambiente, ou seja, átomos estão o tempo todo saindo e entrando na gente. Acho muito interessante, Alexandre, isso que você traz, porque a gente construiu uma concepção mais contemporânea no Ocidente, segundo a qual esta visão cósmica, vamos dizer assim, seria uma visão que vem do Oriente. É claro que vem do Oriente, né? O judaísmo vem do Oriente, mas não deste Oriente do judaísmo, não do Oriente Médio, mas que isso viria lá do budismo, viria do hinduísmo. E o que a gente nota é que tem uma raiz comum com, inclusive, processos de constituição de segmentos da humanidade que nem tiveram contato entre si, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que são coincidências que têm a ver com essa humanidade comum que todos temos. Convergências, né? Mais do que coincidências. Essa convergência. Agora, olha que coisa interessante. Isso é uma coisa cósmica em nós, que no texto bíblico nos nomeia.
nós somos o resultado, nós somos esse organismo feito de pó, que, portanto, é passageiro. No funeral judaico, né, quando o caixão é descido na cova e os presentes jogam pás de terra, o que se diz é que a faratá vela farta chuv, as mesmas palavras do Gênesis, pois tu é pó e ao pó retornarás. Nós devolvemos, né, esse organismo depois para a reciclagem na Terra. Então, Heschel percebe esta duplicidade muito interessante. Ele fala uma coisa que pode soar neoplatônica, mas não é. Ele diz assim: a imagem mais sagrada na matéria mais vulgar. Nós somos, ao mesmo tempo, transitórios, mas temos em nós um elemento especial, sagrado, que pelo menos os seres humanos deveriam reconhecer uns nos outros. A gente está estudando no curso de espiritualidade com o Faustino Teixeira, tivemos 2 aulas, vamos ter uma terceira agora, sobre o Teilhard de Chardin. E é exatamente esta a concepção do Chardin, né? É verdade. Teilhard de Chardin ele busca um reencontro humano profundo com o conhecimento em geral. Ele não nega o cósmico, pelo contrário, ele o abraça, né? Ele o abraça. Ele viveu na China, não foi? Ele viveu na China, no deserto da Mongólia interior. Uma figura muito interessante. Foi um jesuíta também. Jesuíta. E nem o Papa Francisco. Exatamente. Pois olha que interessante. Essa duplicidade, que é a duplicidade dessa ser pó e ser a imagem, caracteriza o ser humano de várias formas diferentes, porque nós somos uma grande transição. Dita de outro modo, uma transição entre o material e o espiritual. Sim. Né? Uma transição entre uma animalidade que está em nós e uma humanidade que queremos chegar a atingir. Maravilha. Né? Há aqui Heschel vê nisso até uma tensão histórica, porque isso ele vê o humano, a humanidade em geral, como numa situação pendular. Né? Há grande esforço para atingir o humano e momentos em que parece que o pêndulo quer voltar para trás. Sim. Né? O ser humano tendo uma grande capacidade criativa e uma grande capacidade destrutiva. Sim. Né? Um autor cristão que era um hebraísta do final do século XV, o Pico della Mirandola, na Oratio, né, no discurso sobre a dignidade do ser humano, a dignidade do homem, no que ele vai basear a dignidade humana? Olha que interessante, uma coincidência com Heschel. Ele vai na Oratio dizer assim, Deus diz a Adão: eu te fiz entre o animal e o anjo. Não serás nem animal completamente, nem anjo totalmente, para que você possa escolher o que serás. Ou seja, antes de Sartre, essa dialética humana já aponta para essa situação única, em que o ser humano tem uma dimensão que é uma dimensão que ele tem que fazer-se. O ser humano não nasce pronto. Né? E por isso, deixar uma criança sem comida, educação, família, deixar uma pessoa amíngua
todo sofrimento, que desperdício é, em termos nossos, coletivo, como espécie humana, porque cada ser humano é um mundo inteiro. Uhum. E essa é uma grande questão, né? Porque a gente é pó, imagem do divino. Pó, imagem do divino. Pó, imagem do divino. Portanto, nós somos a habitação do paradoxo. Habitação do contraditório, né? Entre o pó e a imagem do divino. E por isso que nós somos tão estilhaçados ao longo da vida, né? Tanta angústia, tantas... Essa nossa habitação. O Agora, místico, na palavra, ou falávamos disso com Faustino Teixeira, o místico é aquele que tem a capacidade de acolher esse paradoxo, né? E não lutar contra o paradoxo, acolher o paradoxo, né? Eu concordo com você e com o Faustino. E eu acho que a essência do pensamento do caso do Heschel é esta dialética que não é apenas um acolher o paradoxo, mas que propõe também uma paralaxe. A gente tem que ver com os dois olhos. Sim, sim. A gente tem que poder olhar os ângulos para poder ter o sentido da terceira dimensão. Sim. Que não vem se você só vê a coisa parcialmente. E poder fazer o que você falou, né? Fazer a escolha. Não só uma escolha, como é que eu vou dizer, para mim, mas uma escolha para nós, enquanto... Exatamente. Né? Mas eu queria chegar numa... A gente está aqui quase que no final. Eu guardei uma coisinha que eu acho que vai ser interessante. Vamos ver. É o seguinte, há uma outra tensão aqui muito interessante nessa coisa de chamar o ser humano de imagem divina, que é a seguinte. O primeiro mandamento, eu não sei se você sabe, mas o pessoal fala 10 mandamentos, mas na tradição rabínica, o decálogo são apenas 9 mandamentos. Que a primeira declaração não é em si um mandamento, né? Anohi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim, mibeit avadim. Eu sou o eterno teu Deus que te tirou do Egito, da casa dos escravos. Isso não é um mandamento, né? Mas em seguida vem o mandamento que diz, olha, não terás deuses, não farás imagens. A proibição, e você sabe que no judaísmo isso é muito, muito importante, né? Nenhuma imagem de Deus é admitida. Não se pode fazer imagens, nem de Deus. Heschel, no entanto, nota uma coisa muito interessante. Horas, o texto se contradisse. Deus se contradisse. Ele nos proibiu de fazer imagens, mas, ao mesmo tempo, declara que o ser humano, isto é, nós somos imagem. Como é que você sai dessa contradição? Eu vou só mostrar uma passagem do Heschel, tentando explicar isso aqui de um vídeo que eu separei. You see, God is absent, invisible. And the task of a human being is to represent the divine, to be a reminder of the presence of God. Olha que interessante. Eu não vou conseguir passar de novo, ainda mais pelo horário, mas Heschel entende da seguinte forma esse negócio. Né? Heschel entende da seguinte forma. Para resolver essa contradição, significa o seguinte: ter imagens, dar a nossa dignidade para qualquer coisa que seja, é um ato de idolatria. Mas o ser humano está aqui para ser ele vivo à imagem divina. Ou seja, não é apenas no plano ético de ver o meu próximo como imagem divina. Da onde nasce a noção de direitos humanos, e vai lá. Né? Ou pelo menos é um suporte para isso. Também tem uma outra ideia, que é uma ideia de uma ordem ética, de um comando,
né? Em hebraico a gente fala de uma mitzvah, de um mandamento, em que o ser humano é chamado a ser imagem divina. A imagem divina, ela não é algo físico, é algo que a gente tem que atualizar na nossa ação. Olha a importância que tem um pensamento como de Heschel, como de Francisco, o Papa, com relação a esta urgência numa época em que a imagem divina, não só daqueles que são vilipendiados, como daqueles que vilipendiam e que, ao fazer isso, denigrem não apenas a imagem do outro, a si mesmos, enquanto imagem divina. Quando a gente está buscando a humanização, de um ponto de vista hescheliano, nós estamos não nos aproximando de Deus apenas, mas fazendo com que Deus venha ao mundo. Uhum. Tornando o mundo humano, tornando o mundo, como é que eu vou dizer, do ponto de vista humano, divino. Divino. Isso vai ficar mais interessante no próximo encontro, em que a gente vai falar do Emmanuel Levinas e a religião dos adultos. Legal. Maravilhoso, homem, maravilhoso. Os jesuítas têm um dito que eles dizem assim, jesuítas, então, estamos falando aí da turma do Papa. O máximo do humano é o divino. O máximo do divino é o humano. Então, é nessa convergência entre o humano e o divino que tanto o divino quanto o humano encontram-se nessa concepção dos jesuítas, né? Interessante. Eu acho que, do ponto de vista de se pensar uma espiritualidade que seja emancipadora, a gente percebe o seguinte: não existe emancipação humana que não seja a própria humanização de todos. Uhum. E isso como uma busca pessoal, independentemente de que religião se trate, até se não tiver religião nenhuma, isso é secundário, né? O mais importante é como isso é vivido no plano da ação, no plano ético, no plano da inter-relação. Ao mesmo tempo, sabendo que nós somos apenas pó. Sim, fantástico. Rabino Alexandre Leone traz para nós uma dimensão muito importante do judaísmo que, às vezes, pode causar estranhamento aos cristãos, a gente que está fora do universo do judaísmo, que é a absoluta centralidade da ação. Nós nos constituímos tal como somos na ação, não é isso, Leone? Na ou parecido, ou perto disso, né? Eu diria, é interessante isso, né? Mas a mística judaica dos últimos 500 anos, a chamada Cabala Luriânica, que ficou tão popular, ela coloca isso de uma maneira muito forte. O ser humano é parceiro de Deus na criação. Uhum. Né? Mais ainda, Deus, isso aparece em Heschel também. O ser humano é necessário para o conserto do mundo. E, na Cabala Luriânica, este nosso mundo é chamado Olam Ha'asiyah, o mundo da ação. E aí eu vou dar um exemplo um pouco forte, tá bom? Que é o seguinte. Okay. Imagina alguém que na Alemanha nazista achava aquilo um horror, mas não fez nada. Tudo bem. Achou que era um horror, tudo mais, mas nunca, de algum modo, fez um ato para salvar alguém. Agora, por outro lado, imagina um guarda de fronteira, um indivíduo que talvez não pensasse muito, mas que, porque se condoeu daquelas pessoas ali na hora, olhou para o lado e deixou eles embora. Quem salvou uma vida?
Você entendeu a dimensão da ação? A dimensão do Olam Ha'asiyah, né? O mundo do espaço-tempo, o mundo em que a gente pode... em que a ação é o que está em jogo, né? É isso. Fantástico. Gente, e aí? O que acharam dessa primeira aula? Imagem Divina e Pó da Terra. Primeira aula do curso Fontes para o Humanismo Judaico Contemporâneo. A Elisa Mendonça está dizendo aqui que está montando um monte de dedinho assim positivo. A Josi Negreiros, encantada. Soraya Borges falando aqui, maravilha. O Fábio agradecendo pelo compartilhamento desses conhecimentos todos. Rabino Alexandre Leone. Alexandre Leone, você é rabino de qual sinagoga? Então, nesse momento, eu estou atuando mais no Beit Midrash Massoret, que é uma comunidade que, ao mesmo tempo, é uma casa de estudos e uma congregação que se reúne para rezar também, para fazer atividades judaicas diversas, aqui em São Paulo, perto do metrô Sumaré. Legal. Eu convidei pessoas da comunidade Paz e Bem, nós estivemos em cerca de 15 pessoas, numa celebração do Shabá, na sinagoga, liderada pelo rabino Alexandre Leone. Liderada é uma palavra boa para usar na relação entre o rabino e a sua sinagoga, não? De um certo modo, sim, mas eu diria assim, ninguém faz nada sozinho. Então, eu sou o rabino da comunidade, mas tem outras pessoas que também estão pensando outras dimensões de estudo e de espiritualidade lá, tá bom? Nós somos, de fato, uma comunidade. Não, de verdade. A gente esteve lá, então, um pouco mais de um mês atrás, em 15 pessoas. A ideia, inclusive, minha aqui em São Paulo, no Paz e Bem, que a gente vá visitar também outras instâncias, outros eventos, outras celebrações de outros caminhos de espiritualidade. O primeiro foi exatamente a sinagoga. Fala o nome de novo, Leone, eu não consigo. Massoret. Massoret, na sinagoga. Ao mesmo tempo, tradição, transmissão, mas lá no texto do profeta Ezequiel, Massoret significa também o elo, né? É um nome que a gente pensou para esse Beit Midrash, essa escola e essa comunidade. Então, nós fomos lá, na sinagoga Massoret, assistimos o Shabá, né, na sexta-feira, às 7 horas da noite. Depois o rabino conversou com a gente, explicou tudo aquilo que a gente viu. E, de fato, quem esteve lá pôde testemunhar que, diferentemente do que acontece, por exemplo, no meu catolicismo, em que a celebração é muito centralizada pelo padre, lá na sinagoga achei muito interessante. A celebração é partilhada por toda a comunidade. Tem vários protagonistas relevantes e eu diria que para vocês, o rabino nem é necessariamente o mais relevante da celebração, né? Nem é. Essa é muito partilhada, o protagonismo ao longo da celebração. Fiquei muito tocado. O rito judaico, inclusive o rito judaico mais tradicional, é um rito laico, ou seja, um rito do qual, quanto mais as pessoas participarem juntas e diferentes pessoas fizerem coisas, tanto melhor, né? Legal. Um formato, digamos assim. Gente, é isso. Primeira aula do curso, primeira das 8 aulas do curso Fontes para o Humanismo Judaico Contemporâneo, Imagem Divina e Pó da Terra. Hoje, para quem está acompanhando ao vivo, então, é quinta-feira, 5 de março de 2020. A aula começou às 4 da tarde, está acabando agora pouco depois das 5. O curso continua no Paz e Bem na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde, depois retransmissão na sexta pela Pós-TV 247, sempre assim, quinta e sexta. A segunda aula do curso será o título Religião dos Adultos, Levinas e Heschel acerca do rosto do outro. É isso aí. Fantástico. Um grande abraço. Obrigado, Alexandre Leone. Rabino Alexandre Leone com a gente, vai estar com a gente durante todo o mês de março e o mês de abril também. Paz e bem, gente. Paz e bem. Foi uma maravilha essa aula. Gostei demais, acho que todo mundo gostou muito também. Paz e bem, paz e bem.